Como é que a gente consegue identificar que algo está errado naquele sinal, naquela pinta? Você tem que ver se aquela pintinha tá aumentando, se ela tá sangrando, se ela tá coçando. Gente, uma pintinha ela é assintomática, não é pra você sentir nada. Tem mais de 2 cores, já tem que ligar o sinal de alerta. Tem algum outro sinal como se fosse uma espinha? Isso também chama atenção ou não? Isso, não existe espinha que dure 1 mês, tá? Não existe. A gente tá de... Outra coisa, espinha não aparece no rosto de paciente de 70 anos. Um laser, muitas pessoas fazem hoje para tirar os pelos. Fazer um laser em cima de uma pinta, de um sinal, é perigoso? Não tem relação. Passar um protetor solar garante ali uma proteção real. Se você tiver mais de 3, 4 episódios de queimadura solar, de descascar a pele, você tem 5 vezes mais chance de ter câncer de pele na idade adulta. Mas a gente tem que chegar ao que a gente chama de camada mínima, uma colher de sopa para o seu rosto. É a quantidade de protetor. O melanoma, ele pode dar metástase, ou seja, ele pode atingir outros órgãos. E qualquer um, tá, gente? Aqui eu tô falando de cérebro, pulmão, intestino, órgão ginecológico. Só da gente tirar aquela lesão numa fase muito inicial, gente, a gente cura o paciente. Oiê, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa e hoje a gente vai conversar sobre como evitar o câncer de pele, como identificar aquelas lesões suspeitas. Me conta uma coisa, você costuma passar protetor solar? Mas sabe passar da forma correta? Ou você nem passa? Deixa eu te contar, é importante, porque para você ter uma noção, a exposição ao sol pode aumentar em até 10 vezes o risco de desenvolver um câncer de pele. Então é um assunto que a gente vai conversar com a dermatologista oncológica Fernanda Seabra, ela que é especialista em cirurgia de câncer de pele. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Vivi. Olha, a gente vai conversar aqui, inclusive, sobre como identificar essas lesões. E o autoexame, ele é fundamental para você evitar que esse câncer seja diagnosticado já numa fase mais aguda? Isso. O que acontece? Por que isso é tão importante? Isso já tem em vários artigos. Até 70% do diagnóstico de câncer de pele se dá pelo próprio cônjuge ou familiar. Então, por isso que o autoexame é muito importante. E é por isso que eu sempre falo para o meu paciente, você tem que saber se autoexaminar. Você tem que ver se aquela pintinha é nova, você tem que ver se aquela pintinha está aumentando, se ela está sangrando, se ela está coçando. Gente, uma pintinha ela é assintomática, não é para você sentir nada. Se ela está mudando, principalmente após os 45 anos, e você já tem fator de risco para câncer de pele, ou seja, você é muito clarinho, você tem múltiplas pintas, você tem história familiar de melanoma, que é um câncer de pele mais agressivo, você tem que ir para o seu dermatologista. Você falou aí sobre melanoma. Existem tipos diferentes de câncer de pele? Isso. Então, a gente tem o câncer de pele melanoma, ele é mais raro, aproximadamente uns 3% dos cânceres de pele, mas ele é muito importante porque ele pode matar o paciente, então isso a gente sempre fala do melanoma por conta justamente dessa letalidade. E também o câncer de pele não melanoma. O câncer de pele não melanoma é o mais comum, então é o nosso dia a dia, eu falo que é o dia a dia do dermatologista, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O carcinoma basocelular ele é responsável por até 80% dos nossos cânceres de pele. Então, no consultório, todos os dias, a gente dá o diagnóstico de basocelular. E o espinocelular, um pouquinho menos, em torno de 20%. Mas eles têm características diferentes? Como é que a gente consegue identificar que algo está errado naquele sinal, naquela pinta? Isso. Então, o melanoma, ele vem da pinta. Então, quando a gente está vendo... Que é o mais grave. Exato. Ele é o mais grave, é o mais raro, mas é o mais grave. Então, se você tem uma pinta que ela está crescendo, que ela está se modificando, que ela está mudando de cor, gente, pinta tem 2 cores. Tem mais de 2 cores, já tem que ligar o sinal de alerta, né? Então, você tem que mostrar para o seu dermatologista. Uma coisa muito importante, a gente trouxe essa foto para a gente até ilustrar. Só para fazer essa observação, quem estiver só ouvindo, depois pode conseguir ver aqui no nosso podcast essa foto que você trouxe. Sim, olhando para essa foto, a gente vê que essa paciente ela tem várias manchinhas do sol. Isso é muito comum, né? O que a gente chama das sardinhas, né? Então, o que a sarda fala para mim? Ela fala para o dermatologista que aquela pele passou um pouquinho do ponto no sol. Então, a gente já está diante de uma paciente que já tem um dano na pele muito importante. Mas tem uma coisa que salta aos olhos, né?
Você fica meio feio, você olha, meu Deus, o que é isso? E a queixa dessa paciente era uma lesão nas costas que estava aumentando. Mas, na verdade, não era nem ela que estava vendo, era o esposo. Porque é muito difícil, às vezes, você identificar nas costas, na cabeça, lugares que você não está ali observando o tempo inteiro, Exatamente, né? Exatamente. Então, olha, tem uma regra que é a regra do ABCDE. Que regra é essa? É uma regra que o dermatologista, ele ensina para o paciente. E por que isso é muito importante? Porque o paciente agora, ele pode saber se aquela lesão é suspeita ou não. E se suspeita, ele tem que procurar o dermatologista. Então, olha, assimetria. O que é isso? Um lado da pinta é diferente do outro. B, de bordas irregulares. Então, as bordas dessa lesão são irregulares. C, de múltiplas cores. E aqui a gente está falando de mais de 2 cores. Então, geralmente, as nossas pintas são castanho claro com castanho escuro e ponto. Não tem mais, viu? D, de diâmetro, pintas acima de 5 milímetros. E o E, de evolução. E isso você, paciente, vai falar para a gente, dermatologista, o que está acontecendo com a sua pinta. Então, ela está crescendo, ela está mudando de cor, ela está coçando, ela está sangrando. O que está acontecendo? Então, isso é muito importante. Porque isso daí não é para acontecer. Não Quer dizer, coçar, você sentiu ali um incômodo. Exatamente. Sangrou. Não é para acontecer. Outra coisa, a sua pintinha não precisa preencher todos os critérios do ABCDE. Preencher um, corre para o dermatologista. Inclusive, a gente tem outras fotos aqui que a gente pode passar, por favor. Isso daqui também, olha, é o que? Ela já tem uma irregularidade, tem cores diferentes. Olha, até clinicamente, só a olho nu, a gente já consegue ver pelo menos 3 cores nessa lesão. Uma área mais enegrecida, uma castanhada, outra área mais rosada. Então, clinicamente, a gente já consegue, só de olhar para essa lesão, já falar que, poxa, não tá legal. Acho melhor a gente procurar o dermatologista. E tem uma outra que até ela é mais pretinha. Muitas pessoas, às vezes, têm uma pinta mais elevada, mais pretinha. Mas se ela for redondinha, não tivesse irregularidade, já não chama atenção, não tem problema. Isso. E, geralmente, se ela for do mesmo tamanho das suas outras, tudo bem, né? Mas se ela mudar um pouquinho, você vê que ela virou o patinho feio, sabe? Aí tá na hora da gente procurar. Exatamente. Muitas pessoas, você até falou ali das sardas, muitas pessoas às vezes não se incomodam, falam, não tem problema, eu tomo sol, não tem nada muda aqui, né, no meu corpo em relação a uma pinta diferente. Mas é como se fosse uma poupança, essa exposição ao sol. Exatamente. Você começa ali a pegar esse sol, não percebe muita coisa. A longo prazo, você vai observar que ganhou um câncer. Exatamente. O que acontece? O que é mais importante é o sol lá de trás, da sua infância e da sua adolescência. Por quê? Essas queimaduras solares, eu não estou falando de queimadura solar de bolha, não. Estou falando daquela de descascar, aquela queimadura solar de 1º grau, que todo mundo já teve, né? Essas queimaduras solares, quando é na infância e na adolescência, se você tiver mais de 3, 4 episódios de queimadura solar, de descascar a pele, você tem 5 vezes mais chance de ter câncer de pele na idade adulta. Nossa, isso quando vai pra praia, criança, né, muitas vezes fica ali muito tempo no sol. Então, a maioria dos meus pacientes, né, porque geralmente o câncer de pele, ele aparece numa idade um pouco mais avançada. O melanoma é uma exceção, vai aparecer em torno dos 50 anos. Mas os carcinomas, que são eu falo câncer de pele não melanoma, eles aparecem um pouco mais tarde. E os meus pacientes de 60, 70 anos falam para mim, doutora, mas antigamente a gente não tinha essa cultura de aplicar o protetor, porque o bonito era o bronze, né? A gente passava, na verdade, era para ficar mais bronzeado, né? Exatamente. Então, eles sempre falam, não, doutora, mas antigamente eu não usava mesmo. E aí, às vezes eu falo, olha, esse câncer foi provocado pelo sol. Aí ele fala, não, mas eu não tomo sol. Eu falei, mas e o sol lá de trás? Muitas vezes gosta de ficar vermelhinho, acha aquilo lindo. Gente, tem blush, né? Vamos combinar. Mas eu falo assim, quando a gente é criança, a gente vai pra praia, torra, fica vermelho, volta pra casa, passa uns dias, a pele tá branquinha. Gente, após os 30 anos, isso não acontece. Você vai pra praia, torra, volta pra casa, quando o torrão, o vermelhinho sai, você tá com 4, 5, 6 manchas diferentes. Exatamente. E o câncer, ele pode ser genético também ou está mais relacionado realmente à exposição solar? Então, a gente tem diversos fatores de riscos. Então, um fator de risco muito importante e modificável, gente, é a exposição solar, né? Por exemplo, eu falo para o paciente, tem como a gente tomar o sol com responsabilidade? Claro que tem. Então, esse é um fator de risco modificável. Então, é você, paciente, que pode fazer um pouco mais por você.
Mas existem os fatores genéticos. Então, pele clara, olho claro, cabelo claro são pacientes que sofrem mais com a exposição solar. Pacientes que têm história familiar de câncer de pele, principalmente parentes de primeiro grau. Então, pai, mãe, irmão. Então, por exemplo, você já teve um câncer de pele não melanoma. Digamos que a gente está diante de um carcinoma basocelular, que realmente é mais fácil o tratamento, se a gente está considerando, ou então pensando que ele pode ter um melanoma lá na frente. Mas um paciente com história pessoal de um câncer de pele não melanoma, ele tem mais chance de ter um melanoma do que um paciente que nunca teve câncer de pele. Então, gente, os fatores genéticos importam muito, e eles não são modificáveis, infelizmente. Mas o fator solar, que é um fator de risco modificável, isso aí a gente pode fazer um pouco mais por nós, né? E imagina, né? Aumentar esse risco aí em 10 vezes, ninguém Exato. quer. Fora que não são apenas esses sinais como uma pinta que chamam a atenção. Pode ser algum outro sinal, como se fosse uma espinha. Isso também chama atenção ou não? Isso. Eu falo sempre para os meus pacientes, olha, não existe espinha que dure um mês, tá? Não existe. A gente está de... Outra coisa, espinha não aparece no rosto de paciente de 70 anos. Já chama atenção, então, Já né? chama atenção. E muitas vezes aparece, a pessoa fala assim, nossa, tá parecendo que eu voltei à adolescência. Não, liga o alerta. Liga o alerta. Olha, eu tenho muitos pacientes, isso é muito comum também. Sabe o local onde o óculos bate Sim. aqui? Às vezes, assim, por uma forma muito caprichosa, o câncer, ele começa a se desenvolver ali. Aí o paciente acha que é por conta do óculos. Mas não é, gente, não é o atrito do óculos, porque senão ia ser dos dois lados, concorda? Exatamente. Então, se tiver de um lado, a gente tem que prestar atenção nisso, né? E eu falo que o dermatologista, a gente tem uma ferramenta muito importante, assim. O grau de importância dessa ferramenta, eu falo que é imprescindível, assim, no nosso exame físico, que é o dermatoscópio, né? Então, o dermatoscópio está para o dermatologista, assim como o estetoscópio está para o cardiologista. Qual é o cardiologista que não vai examinar o seu coração, não é Sim. mesmo? Então, eu preciso do dermatoscópio para examinar a pele do paciente. Aquele instrumento de mão, ele aumenta em 10 a 20 vezes as estruturas que eu estou examinando. Por isso que é muito importante o dermatologista, na hora do exame físico do paciente, te examinar, fazer uma boa dermatoscopia, sabe? Do corpo inteiro. Eu falo para meu paciente chega lá no consultório, eu falo, vamos tirar a roupa agora? Aí ele vira para mim e fala assim, teve um que virou para mim e falou assim, não, doutora, mas é aqui, ó, no nariz. Eu falo, poxa, mas eu sou a médica da pele. Você tem que tirar a roupa toda. Aí teve um que virou para mim e falou assim, doutora, eu tô sem cueca. Eu falei assim, o senhor facilitou o meu trabalho. Mas é porque, de fato, fica essa dica, então, se você está preocupado com algum sinal, vai no médico e saiba que ele precisa te examinar como um todo. Todo, gente. Olha, tem muitas áreas que realmente são mais negligenciadas, né? Como a gente falou. Será que algum dermatologista já examinou dentro da sua boca? Sabe? Na boca. Você sabia que tem melanoma dentro do olho? Né? Nossa. Tão importante, couro cabeludo, embaixo das unhas. Sempre quando você for no dermatologista, eu falo isso para todas as mulheres. Tira o esmalte, sabe? Isso é muito importante. A gente tem que olhar embaixo da unha. Sabia que o Bob Marley morreu de um melanoma na planta do pé? Poxa. Nossa, que você nunca observa, Sim, né? Sim, a gente deixa... No couro cabeludo, como a gente está olhando. Exatamente. Essa paciente, inclusive, quem salvou a vida dela foi o cabeleireiro. Virou para ela e falou assim, olha, essa pintinha na sua cabeça está crescendo. Não tinha como ela olhar no topo da cabeça, gente, que ela tinha uma mancha. E era um melanoma. E fica até essa orientação também que vocês passaram para cabeleireiros, uma orientação, uma campanha para isso. Gente, o Grupo Brasileiro de Melanoma, ele tem, assim, uma atividade muito importante, né? Então, esse trabalho de formiguinha, da gente orientar não só os médicos, né? Mas também a população. Então, as campanhas com os cabeleireiros, com manicure, com pedicure, com tatuadores... é super importante. A tatuagem, ela pode mascarar um melanoma? Eu tive uma paciente, essa história foi, nossa senhora, triste, né? É uma paciente policial. E ela teve um melanoma nas pernas. Inclusive, é mais comum o melanoma nas pernas nas mulheres e no dorso, nas costas, nos homens. E ela teve um melanoma e eu retirei esse melanoma.
E aí o paciente oncológico, ele não tem alta, Vivi. Ele vai me acompanhar comigo, eu falo forever. A gente não vai se desgrudar. Seremos amigos para sempre. E aí ela voltou, eu sempre faço segmento oncológico desses pacientes a cada 6 meses, e ela voltou depois de 6, 7 meses, e ela fez uma tatuagem em cima da cicatriz do melanoma. Nossa. O que não é indicado. Né? Não, porque a principal recidiva do melanoma é cutânea. É na pele. E é no lugar ali da perto ou próximo ou até na cicatriz. Então, olha, se você tatua em cima de uma pinta, se essa pinta mudar um pouquinho, aquele pigmento pode dificultar ao dermatologista a gente identificar uma lesão no estágio mais inicial. Um laser, muitas pessoas fazem hoje para tirar os pelos. Fazer um laser em cima de uma pinta, de um sinal, é perigoso? Não, não tem relação. A gente até já estudou em relação a isso, já saiu vários congressos que eles mostraram, inclusive, uma paciente que tinha feito um laser nas pernas para pelo e depois ela teve um melanoma nas pernas. Será que teve alguma relação? Não tem. Tá? A gente nunca provou que existe uma relação entre o laser e o desenvolvimento de câncer de pele. Joia. E agora a gente está falando aqui justamente sobre ir para a praia. A gente está perto agora também, nesse período de férias. Uhum. E qual que é a orientação? A gente sabe que normalmente, olha, evite o sol ali entre 10 horas, 4 da tarde. Uhum. Mas para quem vai para a praia, normalmente estende esse período e fica ali nesse horário. Uhum. Passar um protetor solar garante ali uma proteção real ou tem que ficar embaixo de uma barraca? Qual que é a orientação? Então, gente, olha, isso é muito importante. Primeiro é como usar o protetor, né? E segundo eu gosto de me expor muito ao sol. Poxa, mas se você é tão branquinha, se você já tem aquele fator de risco genético, você tem que ficar um pouquinho ressabiada, mesmo porque vai doer tanto essa pele depois, né? Como que a gente deve aplicar o protetor solar? Isso é muito importante. Será que se eu aplicar um pouquinho, assim, aquela quantidade, assim, igual uma ervilhinha, né? Numa bochechinha e na outra, vai ser será que dá certo? Não, mas o meu tem FPS, que é o fator de proteção solar 100. Aí o paciente faz uma ervilhinha aqui, uma ervilhinha aqui. Não dá. Não dá, gente. Qual é a forma certa? Então, vamos lá. O que os artigos colocam? Uma colher de sopa para o seu rosto. É a quantidade de protetor. Mas ninguém consegue, concorda? Porque vai fazer aquela melequeira. Isso, mela tudo. Principalmente os homens não seguem, tá? Então, vamos lá. Mas a gente tem que chegar ao que a gente chama de camada mínima. Então, é uma espessura mínima de proteção no seu rosto. Como que eu ensino os meus pacientes? Aplica uma quantidade que você se sinta cosmeticamente bem. Reaplique em 15 minutos. Ponto. E você vai fazer isso a cada 3 horas, se exposição solar. Mas, gente, olha, isso é para o nosso dia a dia. Se você estiver numa praia, poxa, você está curtindo com a sua família, com seus amigos na praia. Eu sei que isso sempre se estende. E às vezes você não fica só na areia, você vai para o mar, você volta, então você se molha. Quando você vai para o mar, não tem problema, mas na hora de voltar, reaplique o protetor. Outra coisa importante é, abuse dos protetores físicos. Chapéu, boné, óculos escuros, blusas, roupas de proteção UV. Hoje a gente tem chapéu com proteção UV, boné com proteção UV, o óculos escuros com proteção UV. Então, essa proteção UV é justamente para te proteger contra os raios ultravioletas. Então, o que todo mundo fala assim, mas tá chovendo, não precisa usar o protetor. Nublado, não vai ter problema. Não adianta. O UVA, que é ultravioleta A, e o UVB, que é ultravioleta B, que está mais relacionado ao câncer de pele, o UVB, ele continua passando pelas nuvens. Então, você tem que usar o protetor solar. No caso da mulher, ela pode passar esse protetor, depois passa um protetor com cor, passa o pó. Isso tudo também, essas camadas, ajudam? Muito. Ajuda muito, gente. E isso as mulheres fazem muito bem. Porque se eu falo que eu uso protetor solar, acho que eu passo protetor, acho que eu esqueço de escovar os dentes, mas não esqueço de passar o protetor solar. Porque isso se torna um hábito. Então, eu uso o protetor até como um creme, porque o protetor, ele acaba sendo um hidratante. Então, eu uso o protetor embaixo da minha maquiagem. E aí, eu já uso o protetor com cor. Para mim, protetor com cor é tudo. Já é corretivo, facilita já é hidratante, a vida. Já é pó, já é um finalizador, já é tudo. Agora, a gente fala muito do rosto. Você falou aqui nas pernas,
nas costas, também são lugares ali que normalmente podem aparecer um melanoma. Sim. Esse protetor solar, ele também é importante que seja passado no corpo. Isso, óbvio, a gente está falando de praia, aí sim, no corpo inteiro. No dia a dia, é fundamental mesmo mais no rosto, no colo. Isso. Então, porque no dia a dia nós usamos as roupas, né? Que são protetores físicos. Então, não tem problema. Uma roupa com uma manga mais compridinha, mas uma roupa leve, né? A gente mora num país tropical. Então, isso já tá te protegendo. Então, assim, os pacientes perguntam, mas eu tenho que passar o protetor embaixo da roupa? Gente, não precisa. No seu dia a dia, você vai para um trabalho, a nossa exposição solar para ir para um trabalho, geralmente é aquela exposição solar acidental, que você estaciona, aí você vai andando até o seu trabalho, né? Mas só a roupa já garante. Uma coisa muito importante é avisar para os pacientes homens, né, que geralmente têm um cabelo curtinho e a maioria também calvos, né? Então, não esquecer de aplicar o protetor nas orelhas e no couro cabeludo, porque eles estão desprotegidos, né? Então, a gente sabe que uma das mais incidências de protetor solar, de câncer de pele no homem, principalmente os carcinomas, é orelha e couro cabeludo. Então, já fica também essa dica, essa orientação. Exatamente. Quando a gente fala de repor esse protetor solar de 3 em 3 horas, isso serve para quem está numa exposição na praia ou no dia a dia também. Porque a gente vê que, principalmente mulher, tem esse cuidado de passar o protetor solar, mas ela faz uma maquiagem, depois de 3 em 3 horas ela tem que ficar passando um protetor solar, ela não passa. Ela não passa. Precisa. Não, então, se você tiver uma exposição solar, então você está na praia, então a cada 3 horas a gente vai reaplicar. Mas você está no seu trabalho, tem pacientes que ficam, doutora, eu fico no hospital o dia todo, ou então estou dentro do trabalho, no escritório o dia inteiro, eu tenho que reaplicar o protetor solar? Não, gente, não tem. Então, olha, a luz do computador, a luz da tela da TV, que é uma luz visível, a luz de LED que está em cima de você, ela não vai causar o câncer de pele. Então, a reaplicação do protetor a cada 3 horas é uma orientação para prevenção do câncer de pele. Então, eu estou falando da exposição solar. Então, se a cada 3 horas você for se expor ao sol, reaplique, tá? Mas aí tem aquelas pacientes que têm o famoso melasma, tem muitas manchas. Aí essas manchas, realmente, aí pode se dar com a tela da TV, com essa luz azul, com a luz de LED. Então, um paciente que tem o hábito de reaplicar o protetor até dentro de casa ou no trabalho, é porque geralmente ele não está tratando de câncer, não é isso. Ele está tratando das manchas, do melasma. Tá. Existem hoje algumas opções também de protetor que não são tão grudentos, pegajosos, né? Isso. Né? Gente, olha, a indústria hoje, eu falo, é magnífica. Eu acho que quando o paciente, principalmente os homens, chegam lá no consultório e falam assim, eu não quero nada pegajoso, não, eu não aguento. Fica perto do olho, já coça, já não gosto. Gente, não tem mais desculpa. Porque tem protetor até em bruma hoje. Entendeu? Que é só um ventinho. É um ventinho. Você não precisa nem esfregar. Você não espalha mais o protetor solar. E outra coisa, o FPS alto, tá? A gente está falando de fator de proteção solar de 50, 60, 70. Então, não tem desculpa. Olha, eu vi esses dias um pó de uma marca excelente, que eu recomendo bastante para os meus pacientes, FPS 99. Poxa. Faz diferença você comprar um fator de proteção 40, 50, 100? Gente, quanto maior o FPS, que é o fator de proteção solar, melhor. Mas não adianta aplicar um pinguinho aqui e um pinguinho aqui. Geralmente, os protetores que têm um FPS maior, eles são mais caros. Mas eu sempre oriento, é melhor você comprar um FPS 30, que você passe de uma maneira adequada e atinja aquela espessura mínima de proteção solar na sua pele, do que comprar um FPS 100, uma gotinha, uma bochechinha, uma gotinha em outra. Não tem como. Então, prefiro, inclusive, eu oriento isso. Não, vamos passar um FPS 30. E aí eu oriento como que a gente tem que aplicar o protetor. Em relação a esses sinais que você falou, que às vezes aparecem ali acima dos 50 anos e aparecem ali uns sinaizinhos que parecem uma espinha, o que tem que colocar atenção? No início, ele talvez não chame tanta atenção. Passou um tempo, isso já começa a ser um alerta? Sim, gente, olha. Então, o mais comum são os carcinomas, né? Que é o câncer de pele não melanoma. Então, geralmente, ele não é uma pinta. Ele vem com uma ferida que não cicatriza, ou ele vem com uma área, uma bolinha que começa a crescer, tipo uma espinha, e não melhora. Então, assim, olha, se você já teve muita exposição solar na sua infância e na adolescência,
Nessas áreas que se expõem de uma forma mais importante ao sol, como rosto, couro cabeludo nos pacientes calvos, região cervical, que é o pescoço, orelhas, extremidades. Se começou a aparecer alguma lesão ali, nessas áreas que se expõem ao sol sempre, que a gente não anda de burca, né? Você tem que procurar seu dermatologista. Principalmente se você é adulto, né? Olha, essa semana, acho que foi semana passada, mas isso é um caso à parte. Existem os pacientes mais jovens? Claro que existem, né? Fernanda, você já operou paciente de 20 anos? Gente, eu já operei paciente de 19 anos de carcinoma base celular. Mas, geralmente, esses pacientes mais jovens é uma regra. Não é uma... Desculpa, é uma exceção, não é uma regra. Entendeu? Então, por que isso é tão importante? A gente sempre tem que orientar os pacientes de qualquer idade a usar o protetor, concorda? Sim. Porque é uma coisa mínima. Então, a gente mora num país tropical. O uso do protetor solar ele deve ser feito de uma forma diária. Saiu de casa, você já está com protetor. Isso aí é super importante. E a gente deve orientar todas as faixas etárias, né? Porque, olha, às vezes, essa mensagem chega no neto, que olha a pinta do avô. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, olha, o cabeleireiro salvou a vida daquela paciente, mas o seu neto pode salvar a sua. Então, isso é muito importante. É importante a gente realmente colocar isso em discussão, conversar sobre isso, né? Por isso esse momento aqui, que eu acho que é fundamental. Quando você fala num tratamento de câncer de pele, quais são esses tratamentos? A maioria das vezes, o tratamento do câncer de pele é cirúrgico, principalmente quando a gente fala nos carcinomas. No melanoma, que vem da pinta, sempre vai ser cirúrgico de forma inicial. Mas se infelizmente a gente pega um tumor numa fase muito avançada, só a cirurgia ela não vai resolver. Então, o melanoma ele pode dar metástase, ou seja, ele pode atingir outros órgãos. E qualquer um, tá, gente? Aqui eu tô falando de cérebro, pulmão, intestino, órgão ginecológico. Então, não tem um específico que normalmente tem uma relação? Não tem. Então, assim, quando o paciente... E outra coisa, o paciente tem diagnóstico de melanoma, digamos, ele retirou a lesão, digamos que ele está numa fase um pouco mais inicial, perfeito, a cirurgia pode curar a vida dele. Só da gente tirar aquela lesão numa fase muito inicial, gente, a gente cura o paciente. Eu vejo os novos dados do INCA falando que o número de pacientes com diagnóstico de melanoma está aumentando. Será que é o câncer que está aumentando? Eu não acho. Eu acho que, na verdade, a gente está diagnosticando mais. Mais então, atento. Exato. Acho que a gente está se especializando mais. Hoje a gente tem muita tecnologia, um mapeamento corporal digital, que a gente já conversou. É uma máquina que a gente consegue tirar foto das pintas do corpo do paciente inteiro. É impressionante. E para quem tem muita pinta, é uma opção importante? É uma opção muito importante. Então, olha... Porque é difícil acompanhar a evolução, né? Exato. E principalmente nas áreas, como couro cabeludo, às vezes o paciente não sabe. Às vezes eu viro pro paciente e falo assim, você sabia que você tem essa pintinha no couro cabeludo? Ela, onde? Onde? Eu não sabia. Então, quando você pega o câncer no estágio muito inicial, com uma excisão, gente, a gente tira o tumor, o paciente está curado. Curado. Mas se a gente pega esse tumor num estágio realmente mais avançado, um tumor espesso, um tumor que já invadiu, aí esse paciente vai ter que ele não vai se beneficiar só da parte cirúrgica. Ele vai ter que fazer os tratamentos que são tratamentos sistêmicos para o melanoma e para os carcinomas, que é o câncer de pele não melanoma em estágio mais avançado. Que é o quê? Uma radioterapia? Existe radioterapia que a gente faz para os carcinomas, que é o câncer de pele não melanoma, e existe a imunoterapia, terapia-alvo, que são terapias sistêmicas para o câncer de pele melanoma. E é importante demais identificar logo no início, porque pode deixar marcas ali profundas, né? Gente, eu tive uma professora maravilhosa. Ela virava para mim e falava assim, ninguém devia morrer de melanoma. Porque olha isso, se a gente consegue identificar e diagnosticar numa fase inicial, você cura o paciente com um bisturi, gente. Uma excisão simples, entendeu? Então, assim, ninguém devia morrer de câncer de pele. Então, olha, apareceu uma lesão suspeita, olha o tanto que isso é importante. Se você tem uma lesão nova após os 45 anos, se você tem uma lesão suspeita, gente, espinha após os 45 anos. Então, assim, apareceu uma lesão, principalmente em área fotoexposta, vá para o seu dermatologista. Não perca tempo. Sabe? Não perca tempo. Procure o seu dermatologista, ele vai dar o diagnóstico. Se tiver qualquer dúvida e já tiver certeza, ele vai fazer a retirada da lesão no próprio consultório, sabe?
Agora, isso acende um alerta, talvez uma preocupação em relação, por exemplo, a aparecer uma espinha quando você já está mais velho. Pode acontecer, mas ela tem uma característica diferente? Com certeza. Por exemplo, às vezes não é uma espinha, porque quando a gente está falando de acne, um paciente adolescente, ele não vai chegar no seu consultório com uma acne, concorda? Ele chega com o rosto cheio de acne, chega com acne nas costas. Então, gente, quadro de acne, né, na adolescência, infância, adolescência, a gente vê realmente aquela explosão. Então, o paciente tem acne, tem marquinhas da acne, né, que são as cicatrizes, tem acne nas costas, enfim. Um paciente já, vamos colocar aí uns 60, 70 anos, até 80 anos, chega com uma espinha, aí você tem que ficar de olho. Né? Gente, não é uma espinha, né? Ah, doutor, e tal, apareceu aqui um processo inflamatório. Não. Aí Agora, se ele aparece 2, 3 dias, 4 dias... Resolveu? Não é câncer. Pode respirar, né? Respira. Dá até aquela preocupação. Eu falei, mas de vez em quando aparece, né? Às vezes o paciente fala assim, mas eu tive uma lesãozinha aqui, mas do nada ela sumiu. Fica tranquilo, não é câncer não. Porque o câncer, a tendência dele é justamente o contrário, né? Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. A gente realmente consegue resolver cirurgicamente, né? Ou numa fase mais inicial com os tratamentos sistêmicos. Mas o câncer, ele não vai evoluir. Então, fica de olho. E mais do que importante é isso, a gente fazer a nossa parte no que for possível. Exato. Né? E a gente tem como, e com várias dicas que você trouxe agora, que eu quero te agradecer. Eu espero que tenha ajudado muitas pessoas, inclusive, a replicarem para outras, né? Compartilhem esse vídeo, porque é extremamente importante para a gente ver se consegue conscientizar mesmo sobre essa necessidade de, no mínimo, passar esse protetor solar direito. Gente, muito obrigada. Eu espero ter alcançado várias famílias, né? Espero que essa conversa tenha, assim, entrado, assim, no seu coração, pra gente poder, assim, conscientizar a população e fazer um pouco mais por você. É isso. Quem quiser te seguir também nas redes sociais com mais informações, qual é o perfil? Isso. Gente, @doutora Fernanda Seabra, esse é o meu Instagram. Também temos o @ibisbrasil, que é o Instagram da clínica do consultório. Fiquem bem à vontade. Eu quero só deixar um recado, agradecer a Oncoclínicas essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco de câncer de pele. Obrigada mais uma vez e um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.